O vampiro de Niterói. Em meio às ruas tranquilas de Niterói, uma sombra se movia silenciosa. Um homem comum à primeira vista, mas por trás daquele olhar vazio, escondia-se um dos assassinos mais perturbadores da história do Brasil. Seu nome, Marcelo Costa de Andrade. Conhecido como o Vampiro de Niterói, ele espalhou terror e mistério nos anos 90, atraindo meninos inocentes com promessas falsas e levando-os a um destino cruel, movido por delírios e crenças distorcidas. Hoje, aqui no canal Vozes da Escuridão, você vai conhecer os detalhes mais obscuros desse caso que chocou o país e até hoje desafia a mente humana. Mas, antes de mergulhar nesse pesadelo real, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum novo episódio das Vozes da Escuridão. E, se você curte histórias reais de horror e mistério, compartilha esse vídeo com a galera. Assim, nossa voz chega ainda mais longe nas sombras. Eu sou Malekith, e se você gosta desse tipo de histórias, fique preparado para ter ótimos pesadelos à noite. As origens do vampiro de Niterói. Antes de se tornar o monstro temido e conhecido como o Vampiro de Niterói, Marcelo Costa de Andrade foi apenas mais uma criança perdida nas sombras da miséria, nas ruas esquecidas do Rio de Janeiro. Um garoto nascido em meio ao abandono, cercado por violência, pobreza e silêncio. Marcelo veio ao mundo em 2 de janeiro de 1967, numa família marcada pela destruição. Seu pai era agressivo, um homem dominado pelo álcool. E sua mãe, uma mulher submissa que suportava calada as agressões diárias. Ainda pequeno, ele aprendeu que o lar não era abrigo e sim um campo de guerra. As paredes de casa ecoavam gritos e o medo era o único companheiro constante. Enquanto outras crianças sonhavam com brinquedos, Marcelo sonhava apenas em não apanhar. Aos 6 anos, viu o pai abandonar a família, deixando a mãe com vários filhos e nenhuma esperança. Foi aí que começou sua caminhada pelas ruas, sozinho, sem rumo e sem amor. A infância de Marcelo foi feita de rejeição. Frequentou a escola por pouco tempo, era tímido, calado e sofria bullying constante dos colegas. A pobreza e a sujeira que carregava no corpo o tornava alvo fácil das risadas cruéis. Aos 10 anos, ele já passava mais tempo nas ruas do que em casa, engraxando sapatos, pedindo comida, dormindo em becos. Foi também nessa fase que ele começou a frequentar a igreja, tentando encontrar nas palavras sagradas algo que o tirasse do desespero. Mas o que ele encontrou foi uma interpretação distorcida da fé, uma obsessão doentia com o paraíso e a salvação da alma. Marcelo começou a acreditar que o mundo era cheio de pecado e que apenas os puros, como as crianças, tinham lugar garantido no céu. Aos 14 anos, já apresentava sinais de distúrbios mentais profundos. Tinha crises de isolamento, falava sozinho e dizia ouvir vozes que o orientavam a fazer coisas estranhas. Nessas vozes, ele dizia reconhecer o chamado divino, um comando que o acompanharia por toda a vida. Para sobreviver, passou a se prostituir nas ruas, oferecendo o corpo a estranhos em troca de comida ou abrigo. Foi nesse período que sofreu abusos sexuais constantes, experiências que deixaram marcas profundas na sua mente fraturada. O sentimento de culpa, misturado com prazer e repulsa, criou uma confusão que mais tarde se tornaria combustível para o horror. Na adolescência, Marcelo era visto como um rapaz calmo, educado, quase ingênuo. Falava baixo, sempre com um olhar distante e nunca demonstrava raiva. Os poucos que o conheceram diziam que ele parecia um menino bom, incapaz de fazer mal a alguém. Mas por trás daquela aparência simples, havia uma tempestade silenciosa. Ele não bebia, não usava drogas e raramente discutia com alguém. Era o tipo de pessoa que a sociedade ignora, invisível, apagada e esquecida.
E foi justamente no meio dessa invisibilidade que ele começou a se moldar, lentamente, se tornando algo muito pior do que a própria miséria que o cercava. O menino tímido e solitário de ontem estava prestes a se tornar o vampiro de Niterói. E o mundo que nunca o notou enquanto ele sofria, logo ia o conhecê-lo, da forma mais horrível possível. O ritual de sangue do vampiro de Niterói. Depois de anos vivendo nas sombras, o menino calado de infância conturbada havia se tornado um adulto. E dentro dele, o que restava de humanidade estava se desfazendo. Em 1991, o Rio de Janeiro vivia um tempo de miséria e abandono. Ruas tomadas pela pobreza, pela fome e por meninos que dormiam ao relento, esquecidos pela sociedade. Foi entre esses inocentes que o mal encontrou seu refúgio. Marcelo Costa de Andrade, agora com 24 anos, começou a se aproximar de garotos de rua em Niterói e arredores. Gentil, calmo e aparentemente inofensivo, ele conquistava a confiança das vítimas com promessas simples: comida, abrigo ou apenas companhia. Ninguém imaginava que por trás do olhar tranquilo daquele homem magro e silencioso havia um predador frio e calculista. Seu primeiro assassinato conhecido aconteceu em abril de 1991, na região de Itaipu, em Niterói. A vítima era um garoto de apenas 6 anos, conhecido como Jonatas, um menino de rua que costumava pedir esmolas perto do terminal rodoviário. Marcelo o atraiu até um terreno baldio, prometendo levar o garoto para comer. Lá, ele o estrangulou com as próprias mãos. Depois, violou o corpo e, segundo relatos, bebeu o sangue da vítima. Esse foi o início de uma sequência terrível. Em poucos meses, Marcelo matou ao menos 13 meninos, todos com idades entre 6 e 13 anos. A maioria era criança de rua, meninos que ninguém procurava, ninguém sentia falta. Ele agia sempre da mesma forma. Ganhava a confiança da criança, levava até lugares isolados, praias desertas, matagais ou terrenos baldios. E lá, cometia os assassinatos. A praia de Itaipuaçu, em Maricá, foi palco de vários desses crimes. À noite, o mar testemunhava em silêncio as atrocidades cometidas por aquele que dizia agir em nome de Deus. Marcelo acreditava que, ao matar os meninos e beber o sangue deles, estaria salvando suas almas do pecado e garantindo a entrada no céu. Ele escolhia as vítimas sempre com o mesmo perfil: pobres, frágeis e inocentes. Dizia que os meninos eram puros e que o sangue deles o aproximava da salvação. O segundo crime confirmado aconteceu poucas semanas depois do primeiro. A vítima foi Leandro, de 11 anos, encontrado parcialmente enterrado em uma duna próxima à praia de Itaipu. O corpo apresentava sinais de estrangulamento e violência sexual. Marcelo confessou que rezou ao lado do corpo antes de deixá-lo. Em seu delírio, acreditava que estava realizando um ritual divino. Com o tempo, os crimes ficaram mais frequentes e mais macabros. Em São Gonçalo, região vizinha, ele matou 2 irmãos, Alex e Anderson, de 10 e 13 anos. Os meninos haviam fugido de casa após uma briga com a mãe. Marcelo os encontrou na rua prometendo levá-los para um refúgio seguro. Levou-os até um terreno ermo perto de uma pedreira e lá os matou com as próprias mãos. Depois, limpou o sangue que ficou em suas roupas e orou pelos corpos. Nos meses seguintes, o número de desaparecimentos infantis começou a crescer em Niterói, Itaipu e Maricá. Mas, como eram crianças pobres e de rua, as autoridades não ligavam os casos entre si. Marcelo continuava agindo livremente, convencido de que Deus o havia escolhido para purificar aquelas almas. Em suas confissões posteriores, afirmou ter bebido o sangue de pelo menos 3 vítimas. Disse que acreditava que isso lhe dava força espiritual e o tornava mais próximo de Jesus Cristo. Em alguns casos, ele dormia ao lado dos corpos após o assassinato, afirmando sentir paz e presença divina.
Em certo momento, Marcelo passou a repetir um padrão. Atraía as crianças, as levava até áreas de mata, rezava junto com elas e, enquanto orava, as estrangulava. Era como se acreditasse estar libertando as almas enquanto tirava a vida. Uma mistura de fanatismo, loucura e prazer que o tornava imprevisível e aterrorizante. Ao todo, ele confessou 13 assassinatos, mas investigações apontam que o número pode ser ainda maior. Muitas vítimas nunca foram identificadas. Seus corpos estavam em decomposição avançada ou simplesmente desapareceram nas matas do litoral fluminense. Em alguns locais, Marcelo retornava dias depois dos crimes, observando as covas rasas como se quisesse se certificar de que os meninos haviam subido ao céu. Um dos momentos mais assustadores de sua confissão foi quando descreveu o que sentia após cada crime. Ele dizia que, após beber o sangue das vítimas, sentia uma luz dentro de si, que acreditava estar cheio da presença de Deus. O ato de matar, para Marcelo, não era maldade, era fé distorcida, uma crença doentia de que estava salvando e não destruindo. Os assassinatos aconteceram entre abril de 1991 e dezembro de 1992, espalhando terror entre famílias e comunidades pobres do Rio de Janeiro. Mas ninguém imaginava que aquele homem quieto, de fala mansa e rosto sereno, era o responsável por tamanha brutalidade. O vampiro de Niterói andava livre entre as pessoas, frequentava igrejas, conversava com vizinhos e até se oferecia para ajudar crianças nas ruas. A cada novo crime, ele se convencia mais de que estava cumprindo uma missão divina. E, quanto mais acreditava, mais matava. Vamos conhecer o momento em que o destino finalmente alcançou Marcelo Costa de Andrade, a captura, a prisão e as revelações aterrorizantes que chocaram o Brasil. Você está ouvindo Vozes da Escuridão. Se estiver gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A captura e prisão do vampiro de Niterói. Durante quase 2 anos, Marcelo Costa de Andrade caminhou livre entre nós. Enquanto corpos de meninos eram encontrados em praias, matagais e terrenos baldios, ninguém imaginava que o assassino estava ali, vivendo como um homem comum, tranquilo, calado, sempre com o mesmo olhar vazio. Mas toda escuridão, cedo ou tarde, encontra um lampejo de luz. E a queda do vampiro de Niterói começou com um erro. No final de dezembro de 1992, Marcelo tentou repetir o ritual macabro. A vítima dessa vez seria um garoto de 10 anos, chamado Vanderlei, a quem ele prometera um lanche e abrigo. Marcelo o levou até uma área deserta, nos arredores de Itaipu. Mas algo saiu errado. O garoto começou a chorar e a se debater, implorando para ir embora. Marcelo hesitou. Por um instante, parecia ouvir as vozes divinas que, segundo ele, o orientavam a agir. Mas naquele momento, o medo tomou conta. Vanderlei aproveitou a distração e conseguiu fugir. O menino correu desesperado pelas ruas de terra até encontrar um grupo de pescadores. Aos prantos, contou que um homem tentara matá-lo, descrevendo em detalhes o rosto de Marcelo. Essa fuga seria o fim da caçada. A polícia iniciou buscas intensas pela região e no dia seguinte, Marcelo Costa de Andrade foi localizado em uma casa simples em Itaipu, onde costumava dormir. Ele não resistiu à prisão. Ao ser levado pelos agentes, mantinha o mesmo semblante calmo e dizia frases desconexas, como: "Eu só queria salvar as crianças. Elas estão com Deus agora." Na Delegacia de Homicídios de Niterói, o interrogatório começou. O delegado responsável pelo caso, José Carlos dos Santos, relatou que Marcelo falava sem emoção, sem arrependimento e sem pressa.
Em sua primeira confissão, ele detalhou 13 assassinatos, descrevendo nomes, idades, locais e até o que sentiu durante cada crime. Disse que sua motivação era religiosa, que acreditava que ao matar meninos inocentes, estaria garantindo um lugar para eles no paraíso. Marcelo afirmou ainda que bebeu o sangue de algumas vítimas porque achava que assim absorveria a pureza delas. Os investigadores ficaram em choque com a frieza de suas palavras. Um dos policiais chegou a descrever a cena dizendo: parecia que ele estava contando o que comeu no café da manhã. Durante os depoimentos, ele também revelou outro detalhe assustador. Disse que, em alguns casos, voltava aos locais dos crimes para rezar pelos corpos. Em suas próprias palavras, eu pedia a Deus que recebesse os meninos no céu, porque eles eram puros. As investigações confirmaram os relatos. Várias das covas descritas por Marcelo foram encontradas exatamente como ele havia indicado. Em todas elas, corpos de meninos em decomposição, alguns parcialmente enterrados, outros apenas cobertos por folhas e areia. A perícia apontou o mesmo padrão: estrangulamento, violência sexual e rituais de oração antes e depois da morte. O caso ganhou os noticiários nacionais. Manchetes estampavam frases como "O vampiro de Niterói", o assassino que dizia matar por Deus. O país inteiro ficou horrorizado. E enquanto a população clamava por vingança, os psiquiatras forenses começaram a montar o quebra-cabeça da mente de Marcelo. Exames psiquiátricos indicaram que ele sofria de esquizofrenia paranoide e transtornos mentais graves. Marcelo afirmava ouvir vozes divinas que ordenavam os assassinatos. Dizia que Jesus falava com ele, pedindo que libertasse as almas puras das crianças. O laudo concluiu que Marcelo não tinha plena consciência de seus atos, que era sim perigoso, mas também incapaz de distinguir o bem do mal. Por causa disso, em 1993, a justiça o considerou inimputável, ou seja, não poderia ser preso em regime comum. Em vez da prisão, ele foi internado no manicômio judiciário Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, onde permaneceria por tempo indeterminado. Lá dentro, Marcelo continuava calmo. Lia a Bíblia todos os dias, rezava antes das refeições e dizia que um dia Deus o libertaria para continuar sua missão. Médicos e enfermeiros relataram que ele raramente demonstrava emoção. Conversava pouco, mas quando falava, sempre voltava ao mesmo tema: a pureza das crianças. Com o passar dos anos, seu caso virou estudo em universidades de psicologia e criminologia. Especialistas afirmavam que Marcelo era um dos mais raros exemplos de fanatismo homicida associado à psicose religiosa. Um homem que acreditava sinceramente estar fazendo o bem, enquanto mergulhava na escuridão mais profunda da alma humana. Em 2001, após quase uma década internado, Marcelo chegou a ser transferido para outra unidade psiquiátrica. Em 2004, conseguiu fugir por alguns dias durante uma saída supervisionada. A notícia espalhou pânico entre moradores de Niterói e São Gonçalo. Todos temiam que o vampiro tivesse voltado. Mas ele foi recapturado pouco tempo depois, sem cometer novos crimes, e retornou ao hospital, onde permanece até hoje sob vigilância. O homem que dizia matar por amor, agora vive cercado por muros altos, trancado dentro da própria loucura. E mesmo após tantos anos, o mistério permanece. Ele acreditava mesmo estar salvando as almas das crianças? Ou apenas usava a fé como desculpa para o prazer doentio de matar? O silêncio do vampiro.
Há histórias que ultrapassam o limite da razão humana. E o caso de Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, é uma dessas histórias. Um homem que caminhava entre as pessoas como se fosse invisível, que olhava para o mundo e via pecado onde havia inocência, que acreditava estar servindo a Deus enquanto abraçava o próprio demônio. Ele matou 13 meninos. 13 almas arrancadas do mundo em nome de uma fé distorcida, de uma mente destruída por traumas, miséria e delírios. Mas o que torna esse caso tão perturbador não são apenas os crimes. É o contraste entre a aparência calma de Marcelo e a brutalidade de seus atos. Um homem que, após assassinar uma criança, ajoelhava e orava pelo corpo, que dizia amar suas vítimas e acreditava que as estava libertando. Dentro das paredes do manicômio judiciário, ele viveu e ainda vive em silêncio, rezando, lendo a Bíblia e afirmando até hoje que agiu por amor. Amor. Essa palavra tão pura e tão poderosa foi usada por ele como justificativa para o horror. E talvez seja aí que resida o verdadeiro terror dessa história. Perceber que para algumas mentes, a fé e a loucura são apenas dois lados da mesma lâmina. Décadas se passaram desde aqueles dias sangrentos de 1991 e 1992. Mas até hoje, as areias de Itaipu, os becos de Niterói e as matas de Maricá guardam o eco das vozes que um dia se calaram. O Brasil conheceu muitos assassinos, mas poucos tão enigmáticos quanto Marcelo. Ele não matou por prazer, não matou por dinheiro, matou porque acreditava estar fazendo o certo. E é isso que o torna uma das figuras mais sombrias e difíceis de compreender na história criminal do país. Depois de tantos anos, uma pergunta continua sem resposta. Será que ele nasceu um monstro? Ou foi a sociedade que o criou? Um garoto abandonado, abusado, ignorado por todos, transformado em uma sombra que caminhou sobre os pecados que ele mesmo enxergava no mundo. Talvez no fundo Marcelo Costa de Andrade seja o reflexo mais cruel daquilo que o descuido e a indiferença humana podem gerar. Hoje ele continua internado, silencioso, isolado, esquecido. Mas sua história permanece como um lembrete sombrio de que o mal pode nascer em qualquer lugar. Às vezes ele veste o rosto de um homem calmo que sorri discretamente e jura estar fazendo o bem. O caso do vampiro de Niterói é um aviso, um espelho daquilo que o ser humano é capaz de fazer quando perde o contato com a realidade e transforma a fé em loucura. As vozes que guiavam Marcelo talvez tenham se calado, mas as vozes da escuridão continuam ecoando para lembrar o quanto é tênue a linha entre o sagrado e o profano. E assim encerramos mais um mergulho nas profundezas da alma humana. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de encarar o lado mais obscuro da realidade. Então já sabe o que fazer. Se inscreva no canal Vozes da Escuridão. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com quem também tem coragem de olhar nas sombras. E ative o sininho para não perder as próximas histórias narradas por mim, Malekith. A cada semana, uma nova viagem ao lado oculto da mente humana e um novo eco vindo da escuridão. Porque no fim das contas, é na escuridão que a verdade se revela.